Oi pessoal, que bom estar aqui de novo com vocês para essa nossa terceira aula de teatro do nosso curso de iniciação teatral. Só para lembrar, né, esse mini curso é ligado à Lei Aldir Blanc e eu sempre faço questão de agradecer à Prefeitura Municipal pelo empenho para colocar esse edital em ação aqui em Guaratinguetá. Agradeço também ao professor Alexandre Barbosa e todos os alunos da Escola Joaquim Vilela, que espero que gostem do vídeo e possam aproveitar aí dentro do projeto da escola, o Líteres. Bom, então só para a gente retomar, nós estávamos pensando e refletindo como é que nós poderíamos fazer para que o ator pudesse dar o seu recado da melhor forma possível, possa convencer daquilo que nós chamamos na aula passada de verdade cênica, para ele poder agir como se fosse o personagem. Então, lembrando, nós vimos algumas coisas importantes que a gente sempre deve utilizar. Primeiro, o que acontece no teatro, a gente está mostrando alguma coisa que tem a ver com a vida. Então, tem que ter lógica. Então a gente pensa qual é a lógica que está acontecendo nesta cena, nesta ação. Então tem que ter lógica. A gente viu que é importante ter uma ação contínua. Tudo que acontece hoje teve alguma coisa, uma causa que levou a esse momento. Aí a ação se desenrola e há uma expectativa do que pode acontecer depois. Quando a gente coloca isso no tempo, né? No ontem, no hoje, no amanhã, a gente dá mais verdade. Por quê? Fica mais parecido com a vida, que é assim, não é? Todo personagem, toda ação, ela tem um objetivo. Ninguém faz as coisas sem intenção. Então, outro ponto importante que a gente viu, o objetivo. Toda ação, ela tem uma ação interior que leva àquela ação exterior, né? Se eu levanto o braço, se eu grito, se eu xingo, se eu corro, o que eu fizer, isso tem uma causa interna. Então tem uma ação interna que leva àquela ação externa, tá bom? Então a gente vai seguindo, isso já ajuda muito. E hoje, nós queremos ver mais duas dicas. A primeira delas, eu acho que ela é muito importante, se chama visualização. Bom, o normal é a gente ver com os olhos físicos, né? Eu vejo uma flor, eu vejo um cachorro latindo, eu vejo pela luz que chega nos meus olhos. Mas tem uma outra visualização, que é a visualização a partir da imaginação, que é a visualização mental, que eu vou imaginar. Imagine vocês, você está lá num teatro, né? Você tem aquele público todo à sua frente, mas, de fato, a cena se passa de frente para o mar. Então você olha todas aquelas cabeças te olhando e você não vai ver o público ali, você vai imaginar, então você vai visualizar, também chamado de visualização ativa, o mar, as ondas do mar, o céu azul lá no fundo, um barquinho vindo. Então você está visualizando. Então isso é importante para você vai dar verdade à cena. Eu gosto muito de poesia, né? Um outro poeta que eu gosto muito é o Fernando Pessoa. Ele tem uma poesia que eu gosto muito, que sempre que eu vou falar o comecinho dela para vocês, eu imagino o Fernando Pessoa de frente para o mar. E aí ele diz assim:
Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então eu usei um pouquinho, só para dar um exemplo, uma visualização. Muito bem. Eu quero fazer uma visualização e eu quero que vocês me acompanhem nesta brincadeira, que é um exercício teatral também. Vamos imaginar, gente, que você vai fazer uma viagem à Lua. Ou, para ficar mais fácil, que o seu personagem que você vai criar vai à Lua. Você já foi à Lua? Já foi a algum outro planeta? Não, né? Mas a gente vai usar o recurso da imaginação. Então, muito bem. Como? Vamos puxar pela memória. Você já não viu um documentário, né? Do primeiro astronauta que foi na Lua e ele pisando lá sem gravidade. Você não viu filmes de ficção em que você entra nas mais variadas naves e foi para a Lua, foi para outro planeta? Então vamos imaginar. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente está num ônibus espacial. Imaginou? Você está lá dentro. Aí você já começa a imaginar, como é que é essa cabine? Ela é branca, preta, tem algum lugar para segurar? Nós somos presos quando vai dar a partida? O que mais? Imagine que o ônibus espacial vai dar aquele arranque. Aí aquele barulho todo, aquela força toda que faz e aquela tremedeira e a gente começa a subir agarrado. Imagine, você pode se imaginar dentro daquela cabine, você fecha o olho, sei lá o quê, e você imagina, você está sozinho lá? Vai visualizando, tem mais gente? As pessoas estão com medo? Você está... Aí você sai da atmosfera e entra no espaço. Aí a gente pode imaginar que de repente entra numa estabilidade, você pode até soltar os seus cintos, usar a gravidade, né? E brincar ali naquele ambiente sem gravidade, está indo. Que mais? O que acontece lá dentro? Imagine que você está lá. Vai se fazendo pergunta e vai vendo as respostas que vêm. Você tem uma janelinha que você consegue olhar o espaço? E o que você está vendo? Sabe como? Então, façam essa brincadeira, faça essa imaginação ativa, essa visualização ativa, usando os recursos que você tem, as memórias que você lembra, e se não você inventa. Usa a sua criatividade, beleza? Eu gosto também muito de fazer yoga, não sei se alguém aí também faz yoga, e a nossa professora Fernanda, muito legal, namastê Fernanda, toda aula tem um exercício antes do finalzinho que se chama Yoga Nidra, que a gente relaxa e ela vai falando algumas coisas que a gente vai imaginando, a gente vai visualizando. É um exercício legal, que a gente utiliza também em exercícios de teatro, né? A gente relaxa e aí imagina. Você vai para uma cachoeira, ouve o som da cachoeira, ou está no meio de uma mata, ou está flutuando em cima de um rio suave, ou está voando no espaço. Tudo isso é visualização. E a gente vê não com os olhos físicos, né? Mas com os olhos da mente. Muito bem. A visualização ajuda a gente a dar aquela verdade cênica que a gente quer dar. Quer ver uma coisa legal que se usa muito? Vocês já viram aqueles close no cinema? Onde o cara, de repente, pelo olhar dele, você vê que ele está assustado. Chegou, sei lá, alguém perigoso, um ladrão, ou então uma catástrofe está para acontecer, ou então ele está com medo e a câmera pega bem o close daquela pessoa. Então,
Muitas vezes ela só está imaginando para criar aquela força na expressão que ela está dando. Visualização. Então, esse é mais um recurso, né, que a gente pode utilizar. Depois a gente pode fazer mais algum exercício. E eu queria colocar mais um outro recurso hoje, que é a atenção. Tem relação uma coisa com a outra, tal, mas é um pouquinho diferente. Hoje se usa muito falar assim: foco, rapaz, bota foco no que você está fazendo. É mais ou menos isso. Você coloca a atenção dirigida, concentrada naquilo que você está fazendo. E existem dois focos básicos. Pode ser um pequeno círculo, um detalhe que você está olhando. Ontem mesmo eu vi um filme que tinha a ver com escavação e tal, e de repente o cara achou uma pequena moedinha que todo mundo ficou espantado e admirado de ver, porque aquele pequeno objeto que estava ali era uma moedinha do século VI, era anglo-saxão. E era um achado assim incrível, né? Então toda a concentração foi para aquele objeto que estava ali. O cara botou lente, tudo, sabe como é, né? Imagina, por exemplo, que chega a cigana Rosa Madalena e vai ler a sua mão. Ela vai concentrar na sua mão, nas linhas da sua mão, e vai ler. Ah, a sua linha da vida é longa, mas a sua linha do amor é interrompida. Você vai ser abandonado. Sabe, tipo assim? Então, isso é o pequeno círculo, quando a sua atenção se concentra. Isso ajuda, muitas vezes, a gente se concentrar em palco. Porque a gente está apresentando, tem um público. Às vezes tem uma criança que faz um barulho, que grita tal, e pode atrapalhar. Então, quando você tem algo para se concentrar, você desvia a atenção do fora e volta para a cena. Então, a atenção pode ser nesse foco pequeno, né, que a gente chama de pequeno círculo, ou num foco maior. Imagina que tem uma porção de gente ali em cena, né? Tem o marido brigando com a esposa, e aí tem o cachorro latindo, e o filho pedindo não sei o quê, e você entra no meio da confusão e tem a missão de apaziguar aquela confusão toda. A sua atenção tem que estar em todo o palco, em todos os elementos que estão ali. Então, você olha o espaço que você vai usar, onde que você vai, onde que o outro está. Então, já é uma atenção num círculo maior. Então, essa concentração na atenção, ela ajuda bastante a gente se localizar no ambiente que a gente está, no espaço que a gente está, naquilo que a gente quer chamar atenção, se for o pequeno ciclo. Também um exercício de simples, né? Mas eu quero que vocês viajem comigo, tá? Nós já fomos para a Lua, agora vamos observar uma coisa corriqueira do nosso dia a dia. Você pega um celular, tá com ele na mão. E eu vou perguntando, vocês vão me respondendo. Às vezes você vai ter que usar a imaginação. Mas vamos começar a ver com os nossos olhos físicos. Qual que é o seu celular? Ah, ele é preto. Ah, não, ele tem uma capa aqui cor-de-rosa. Para que serve esse botãozinho do lado? Ah, isso é para ligar e desligar. Ah, tá. Onde que fica o microfone? Onde fica a câmera? Ah, minha câmera fica atrás, fica aqui. O microfone fica embaixo. E é assim, é grande, é pequeno. Você olhando o objeto com os olhos físicos, você pode me responder. Agora eu vou avançar um pouquinho. Eu vou perguntar assim. Aonde foi feito o seu celular?
Você pode não saber, mas comece a usar a sua visualização. Imagine, use agora a visão mental, tá bom? Onde foi feito? Na fábrica. A fábrica é no Brasil? É fora do Brasil? No Japão? Na Coreia? Tá. E quem que fez? Quem que montou? Operários? Qual que era a cor do macacão desses operários? Tudo isso para a gente ir treinando visualização, imaginação. Tinha robô dentro lá da sala que fazia? A sala era de vidro? Era de noite? Estava todo iluminado? Como é que era? Então, gente, reparem, nós usamos os olhos físicos para ver o objeto e usamos os olhos mentais para ver a situação que não estava ali. Mas muitas vezes a gente tem que visualizar também a fala da pessoa, né? Então, como eu estou falando, vocês estão imaginando. E assim vai. Bom, então, as duas dicas de hoje que eu queria dar são essas, tá? Então, a visualização e a atenção, que pode ser no pequeno ciclo ou no grande ciclo. Eu quero só dar um exemplo. Eu comentei com vocês na primeira aula, eu vi no ano retrasado, aqui mesmo em Guaratinguetá, um espetáculo muito bonito, que se chama A Descoberta das Américas, com um ator brilhante que se chama Júlio Adrião, de um dramaturgo também fantástico, que é o Fo. E esse autor ganhou, inclusive, um prêmio Nobel de literatura e tal. Mas o que eu queria destacar é que esse ator usou muito a visualização e a atenção. E quando ele fazia isso, todo mundo via junto com ele. Porque, lógico, ele também era um brilhante ator, ganhou o prêmio Shell, né? O maior prêmio que a gente tem de teatro no Brasil. E a gente conseguia acompanhar. Ele começa a cena, por exemplo, né? Ele está fugindo, correndo, e chega na beira do cais. E quando ele corre, é como se a gente visse uma multidão correndo atrás dele, e ele desesperado, ele chega lá, ele grita para o pessoal do navio, e o navio grita para ele de lá, e não sei o que, e ele pede, ele diz que pode ajudar nisso, daquilo, ele pula no navio e foge, e começa a andar, navegar pelo mar, encontra os índios, você vê os índios, você vê a confusão. E aí chegam os portugueses e eles soltam fogos e você vê você vê os fogos acontecendo. E assim, ele faz de tal forma que ele está vendo e vivendo tudo aquilo. E quando ele faz isso, é como se você visse também, visualizasse pelos olhos do ator, do personagem que está ali trabalhando. Uma coisa muito legal. Tá? Então, esses dois pontos parecem coisas assim muito simples, mas pode ajudar muito na beleza, na construção da verdade daquilo que a gente quer passar. Tá bom? Bom, eu vou deixar um exercício agora para vocês para casa. O exercício que eu queria deixar é o seguinte. Vamos imaginar, e eu quero que vocês usem isso, essa ideia, essa proposta, né, para usar tudo que a gente viu nessas duas últimas aulas. Eu quero que vocês imaginem que vocês querem marcar um encontro, vamos supor que seja um rapaz, né, quer marcar um encontro com uma moça. É só isso. E eu preciso mandar uma mensagem para tentar convencer ela a vir nesse encontro, a se encontrar comigo, né? Imagina o personagem, enfim. Esta a ideia que eu queria passar. Bom, então a gente vai ter que construir toda uma lógica, né? A gente começa a pensar o personagem. Quem é esse rapaz?
como é que ele é. Ele é bonito, ele é feio, ele é gordo, ele é magro, ele é inteligente. E como é essa moça? Ah, ela é uma moça interessante, ela é loira, ela tem um jeito todo assim, ela tem um corpo bonito, um olhar, uns olhos azuis. Então eu vou criar o personagem, a moça, que ele parece que está interessado, né? Então eu começo a pensar. Bom, então vou construir uma lógica, né? Que é a primeira coisa que a gente viu, a lógica na construção do personagem. Por que ele vai escrever? O que aconteceu antes? O antes, o hoje, que é a mensagem que ele vai passar tentando marcar o encontro, e o amanhã, o que ele espera que aconteça. Então a gente vai criar, vamos imaginar. O que aconteceu antes? Eles já se conheciam? Ele viu ela passando na rua? Ele achou bonito, piscou, ela correspondeu? Eles se encontraram num restaurante, tomando ali um lanche, um refrigerante, sei lá o quê. Ele conversou um pouco com ela e ficou com vontade de... Ele já está apaixonado, então a gente imagina um antes, para saber a intensidade que aquilo vai ocorrer. A mensagem. A mensagem é importantíssima. Essa é a ação que eu vou fazer. Eu posso até imaginar uma mensagem, né? Escrever mesmo, né? Essa mensagem em detalhe, reescrever. Agora, para eu escrever essa mensagem, tem que saber quais são os objetivos desse personagem. Ele quer só um encontro assim, para conhecê-la melhor? Ele já está apaixonado e tem vontade de dar um beijo nela? Ele quer convidar ela para ir no cinema? A intenção dele é tão profunda, ele está tão envolvido, que ele quer ficar com ela, ele quer casar com ela, quer viver o resto da vida com essa mulher. É lógico, né? Que as mulheres vão pensar o contrário, vão imaginar um namorado possível. Então eu quero que vocês criem essa história pensando em toda a lógica do personagem, tá bom? Os objetivos, as ações internas, os sentimentos que ele tem, os desejos que ele tem, que vão levar à ação externa, né? Então tudo aquilo que a gente viu, use nessa proposta. Façam esse exercício, mas façam com gosto, tá bom? Um detalhe. Como essa aula a gente viu visualização, eu quero que vocês visualizem o lugar que vocês estão quando vocês vão escrever essa mensagem para fulana ou para o fulano, tá bom? Eu posso estar, sei lá, deitado na cama do meu quarto, né? Escrevendo. Eu posso imaginar que eu estou numa rede ou sentado numa cadeira, numa mesa. Só que eu quero que vocês façam isso sem usar objeto real, para treinar a visualização. Então, eu não estou com o celular na minha mão, mas é como se eu estivesse. Eu ligo ele, passo. Então eu estou visualizando, fazendo de conta como se eu tivesse com o celular, mas eu não estou, né? Tipo assim. Então usem essa ideia da visualização, concentrem a atenção. Você pode imaginar vendo o celular, né? Num pequeno ciclo, pensando, de repente divagando, imaginando a flor. Nossa, ela é tão bonita. Se ela ficasse comigo, seria a coisa que eu mais quero nessa vida. Sei lá, né? A gente pensa aí, tá bom? Gente, como a gente tem feito, eu convidei uma outra atriz para contar um pouquinho para a gente como é que ela fez um dos personagens do nosso espetáculo Os Poetas que Habitam em Mim. A gente está criando personagens para passar através dele algumas poesias. No caso, nós convidamos a Lena, que vai falar para a gente, tá bom? Espero que vocês gostem. Já já eu comento um pouquinho com vocês.
Fazer a Bárbara foi uma delícia. Sabe que cada um tem seu processo de criação, né? E são diferentes. O meu é assim, não adianta muito eu ficar sentada esperando, pensando como é que vai ser o personagem. Pra mim é assim, eu tenho que esquecer e uma hora vem a inspiração. E assim foi com a Bárbara. De repente apareceu a inspiração. Eu queria fazer uma mulher chamada Bárbara, que fosse aposentada, que tivesse um monte de problemas emocionais e que, né? Então, devido a isso, ela ia procurar um analista. E foi assim. Aí eu pensei, bom, para a Bárbara ter um monte de problemas, ela precisa ter uma razão para isso. Então eu inventei uma família, sabe, complicada para a Bárbara. No caso, a mãe era germânica, né? Era alemã, loura de olhos azuis, e o pai era um mulato brasileiro, né? Que eles se apaixonaram, mas que depois, durante o tempo, durante a vida transcorrendo, os filhos chegando, começaram a aparecer as diferenças, né? Culturais, as diferenças entre Brasil e Alemanha, enfim. E a Bárbara, filha desse casal, ela era muito parecida com o pai, né? Morena, mulata, né? Cabelos cacheados, escuros, e a mãe tinha um certo preconceito, mesmo porque ela tinha um filho anterior, né? Quer dizer, ela tinha um filho mais velho que a Bárbara, o primeiro menino, que era o alemãozinho perfeito. Então o choque, né? De valores, de tudo com a Bárbara e a mãe foi muito forte, e isso causou vários problemas na Bárbara, embora ela tivesse o pai, né? O pai que ela adorava, que era super simpático, aberto, tocador de violão, artista, né? Onde ela se inspirava e de alguma maneira fazia um complô, né? Ali com o pai, se sentia segura junto com ele, até que ele morre, e aí começam muitos problemas da Bárbara, que ela fica sozinha com a mãe, com o irmão, né? Tendo que dar conta dessas diferenças enormes, né? De valores, né? Então foi assim que eu construí esse personagem, para dar base, né, sustentação. Quer dizer que a Bárbara não surge do nada, ela tem um antes, né, ela tem um passado, ela tem aspirações futuras, né, ela tem muita coisa assim que está por trás desse momento presente, para dar sustentação e força para o personagem no momento presente. Foi assim que eu fiz a Bárbara, gostei muito de fazer, gostaria muito de fazer outros personagens, criar outros personagens. Vamos ver se tem oportunidade, quem sabe, nos futuros textos. Ai, oi, desculpa, tô atrasada de novo, né? Ai, eu sei, ultimamente eu ando atrasada pra tudo na minha vida. Está ficando uma repetição infindável. O Oscar foi lá em casa ontem. Veio com aquele papo de que ele está preocupado comigo, que eu sou a única irmã que ele tem. Até parece que eu não sei que o que ele quer mesmo é dinheiro, né? A parte da herança que ele acha que ele tem direito. Como eu queria ser filha única e de pais pobres, de preferência paupérrimos. Como Aurite Fontella. Quem sabe assim também eu não seria poeta. Da avó materna, uma toalha de batismo. Do pai, um martelo, um alicate, uma torquês, 2 flautas. Da mãe, um pilão, um caldeirão, um lenço. Cante relido. 2 coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. O coração, Pascal. As ignotas desrazões do espanto. Como isso é bonito, não? As ignotas desrazões do espanto. Eu não me espanto mais. Parece que eu perdi essa capacidade. Acho que eu perdi o encanto. Já te falei que o Oscar fez plástica? Era por isso que ele estava desaparecido, lembra? Eu estava achando que ele foi viajar. Está cada dia mais parecido com a mamãe. Qualquer dia os dois vão parecer irmãos. Eu já estou parecendo a irmã mais velha dele. E olha que ele é 8 anos mais velho que eu.
8. Agora também deu pra pintar o cabelo. Nossa, ele tá ridículo. Ai, tá bom. Eu não tô aqui pra falar do Oscar. Eu tô aqui pra falar de mim, né? Ai, desse meu desassossego, desse meu desencanto com a vida. Não, mas... é que às vezes eu não consigo traduzir em palavras, sabe, o que eu tô sentindo. Meia luz, meia palavra, meia vida. Não basta. Se é tarde, me perdoa. Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, semeio sóis e sons. Na areia viva, afundo os pés no chão. Semeio e passo. Não me importa a colheita. Então, pessoal, viram que interessante, né? A Lena, que fez a Bárbara, ela pegou e visualizou muito, não é? Porque ela está ali sozinha, na verdade, mas ela está imaginando que na sua frente ou do seu lado tem um terapeuta que ela está contando as coisas dela. Para ela contar as coisas dela como ela fez, ela teve que construir todo um passado, o momento que ela está ali no terapeuta e o que ela espera depois. Então tudo isso faz parte da história. Ela tem um objetivo de estar ali no terapeuta, botar tudo para fora para ela ficar tranquila, né? Então ela usou várias coisas, a coisa da atenção numa coisa ou na outra, às vezes ela desvia e fica na imaginação, lembra do pai dela e canta uma música, enfim. Então todos esses recursos ela usou para criar esse personagem, tá? Só para dar um exemplo para vocês, lembrando que esse vídeo dos personagens ainda é uma montagem que a gente vai fazer e vamos apresentar ao vivo para vocês no segundo semestre, tá bom? Então, gente, obrigado de novo pela atenção e nós voltamos com a quarta e última aula, na próxima aula, com mais 2 dicas importantes. Nós vamos falar de uma dica muito importante, que é a fala, o jeito de falar, né? Tudo isso é fundamental, porque basicamente o ator usa o corpo e a fala. Então tem que estar bem treinado, tá bom, gente? Então obrigado pela atenção, espero vocês na próxima aula. Um beijo em pé.